Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo Almeida Simões. Nós vamos ficar depois com esta apresentação, não é verdade, Sr. Presidente? Posso pedir... Já temos? Já temos então esta apresentação, portanto, depois faremos chegar aos grupos parlamentares. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. Sr. Doutor, há muita desinformação, como o senhor disse e muito bem, em todo lado, nas redes sociais e até na comunicação social, sobre o mito dos eucaliptos e da pasta de papel, culpabilizando-os a ambos pelos incêndios. Isto está normalizado e temos aqui até deputados que o dizem abertamente. Ou por grande parte dos incêndios. O meu foco aqui é a ignição. Eu gosto de contar a história desde o início. Sem ignição não seria necessário o combate, simplesmente não haveria incêndios. A minha primeira pergunta é simples. A indústria do papel ganha muito, ganha pouco, não ganha nada ou até tem prejuízo com os incêndios rurais e porquê? Muito obrigado, Sr. Deputado. Em termos de prejuízo, esta indústria tem e bastante. Eu explicava há pouco, e agora talvez possa aprofundar um bocadinho mais esta explicação, que tem a ver com, para além de todo o pesar e da estupefação com ano após ano arderem os hectares de floresta que ardem, temos realmente o problema da matéria-prima. O problema da matéria-prima é grave, porque eu expliquei há pouco e dei-vos os dados da contribuição desta fileira para o PIB e para as exportações, e nós cada vez importamos mais. E isto é errado, porque temos matéria-prima suficiente em Portugal para não termos que importar. Ou seja, nós basicamente trabalhamos com o eucalipto globulus, que é a espécie mais indicada para esta fileira, e há floresta suficiente em Portugal para abastecer esta fileira. Não há floresta suficiente bem gerida em Portugal para abastecer esta fileira. E os senhores devem imaginar, com o caos geopolítico que vai neste momento, o que é que significa importar madeira da América do Sul e de outras proveniências. Portanto, os prejuízos são enormes para esta fileira. E em segundo lugar, a questão da ignição. Há bocado apresentámos números em relação à COS 2023 sobre o que arde mais em Portugal e o que arde menos em Portugal. Senhor Deputado, digo-lhe que a tendência em termos de ignição é exatamente a mesma, ou seja, normalmente os incêndios não começam em eucaliptais. Podem terminar ou passar por eucaliptais, mas não começam em eucaliptais. Sobretudo, Sr. Deputado, sobretudo aqueles que são bem geridos, porque o nível de incêndio nos eucaliptais bem geridos é muito menor em relação ao nível de incêndio em áreas abandonadas com qualquer... Já lá vamos. Eu vou também falar nisso. Um segundo mito urbano é que os eucaliptos são a pior peste da floresta e os grandes responsáveis pelos maiores incêndios registados ano após ano. Até já ouvi em órgãos de comunicação social alguns entrevistados, ditos especialistas, defenderem que se deve banir essa cultura porque em seu lugar, se tivessem pinheiros ou outras árvores autóctones, como sobreiros, castanheiros ou carvalhos, os incêndios ou não se iniciariam, veja bem, ou se extinguiriam muito mais facilmente. Ainda há poucos minutos ouvimos isto aqui. Agradecia que comentasse. Começar por dizer que, de acordo com os estudos científicos e mesmo de acordo com as conclusões finais do relatório produzido no seguimento dos incêndios de 2017, o incêndio não começou no eucalipto, começou num carvalho. Portanto, uma linha de alta tensão, começou no carvalho, podia ter começado noutra espécie qualquer, podia até ter começado no eucalipto, mas não foi o caso. As espécies não devem ser segregadas, sobretudo se tivermos em conta aquilo que são as alterações climáticas. As espécies que temos em Portugal neste momento, e há evidência científica nesse sentido, estão cada vez menos adequadas para resistir às alterações climáticas. E por alterações climáticas entendemos duas coisas. Há alterações climáticas de árvores, por exemplo, que começam a definhar ou que não se adaptam a ondas de calor ou a pragas mais intensas. Portanto, a discriminação entre espécies não faz sentido. Uma coisa é certa, nós não podemos ter só floresta de conservação nem floresta autóctone. Isso não serve a nenhum país. Temos que também ter floresta de produção e temos que saber fazer conviver estas três realidades sem discriminação de espécies.
O que me leva à terceira pergunta. Doutor, porquê é que os eucaliptos dos parques da celulose, da indústria, porquê é que esses não ardem? São diferentes dos outros? É a qualidade da madeira, do terreno, da atmosfera? Será das alterações climáticas que aí são diferentes? Não é uma coincidência, Sr. Deputado, é a forma como esses eucaliptos são geridos. Nós, se quisermos colocar as coisas em 4 níveis, nós temos, primeiro, os eucaliptos da fileira industrial que ardem muito pouco, depois, os eucaliptos que têm esta intervenção profissionalizada da Beyond junto de proprietários florestais ou junto de pequenos proprietários florestais, depois, os eucaliptos de proprietários florestais que utilizam o seu conhecimento, o seu know-how para gerir da melhor forma que podem e, por último, o eucaliptal mal gerido. Ou seja, é o eucaliptal mal gerido e abandonado que pode, eventualmente, ter mais, mas isso acontece também com as outras. Muito bem. Demonstrado que está, então, que os eucaliptos ardem porque já veio um incêndio, alguém lhes deitou fogo, alguém ateou fogo, em 98% das ignições, segundo a APA, é a APA que o diz, 98% das ignições têm mão humana, não quer dizer que sejam todas criminosas, mas têm mão humana. Forçoso será concluir que dezenas de milhares de incêndios por ano não podem ser fruto de meia dúzia de pirómanos loucos, que será o número dos incendiários ativos que existirão pelas minhas contas. Todos os anos são capturados ou detidos 117 pessoas. Dos incendiários que foram detidos confessaram que tinham ateado entre 10 e alguns mais do que 20 incêndios nesse ano. Portanto, se parece evidente que não haverá assim tanta gente deslocada, isso implica que terá que haver uma motivação patrimonial para que deflagrem tantos incêndios. Acompanha este raciocínio? Pode explicitar o Sr. Deputado o que entende por motivação patrimonial, por favor? Quer dizer, se há tantos incêndios e não há milhões de incendiários, e cada incendiário coloca entre 10 a 20 incêndios eles próprios que o confessam quando são detidos, é porque há aqui alguma intenção. Porque são incendiários a menos e incêndios a mais. Esses dados, o Sr. Deputado está a trazê-los à lista. Do nosso ponto de vista, o que temos aqui é preocupação com qualquer tipo de incêndio florestal, neste caso rural, independentemente da sua motivação. O que nos preocupa é a área ardida, o montante total da área ardida e não só a área ardida nos proprietários florestais privados, mas também a ardida dos nossos associados, porque ainda há pouco, antes de começar esta audição, esteve a Focelca e veem que nós tanto atuamos ao nível dos programas operacionais para gestão florestal, como investimos naquilo que é o combate aos incêndios rurais. Mas da sua experiência pessoal e das várias funções que tem desempenhado, o Sr. Doutor pode garantir que não há ninguém que ganhe alguma coisa, ou muito, com o negócio do incêndio? Ou perguntando de outra forma, se os incêndios terminassem, não ficaria muita gente triste e zangada? Seria um juízo de valor da minha parte. O que eu lhe posso assegurar, Sr. Deputado, é que se os incêndios terminassem, esta fileira ficaria muito satisfeita. Muito bem. Na página 48 desta publicação que eu tenho aqui, que é o da My Planet, 40 vozes, o professor catedrático do Instituto Superior Técnico, engenheiro Clemente Pedro Nunes, diz com todas as letras o seguinte: o que se passou em setembro de 2024, em que apenas em 3 dias houve mais de 1000 ignições noturnas, é um exemplo gritante da necessidade de uma atuação decisiva na vertente da prevenção e repressão das atuações criminosas. Portanto, 3 dias houve 1000 ignições noturnas. E isto prova o incendiarismo desabrido que alguma comunicação social ainda pretende mentigrafar. Considera que se as matas fossem vigiadas no terreno por brigadas voluntárias, proteção civil, forças armadas e complementadas com drones autónomos em rede e imagiologia por satélite, que hoje em dia custa uma ninharia por hora, o número de ignições não baixaria drasticamente? Eu diria, Sr. Deputado, que todas as mãos e todos os meios são poucos para contrariarmos esta tendência dos incêndios rurais. Da nossa parte e da experiência que temos, o mais importante é mesmo a presença das pessoas no território. A presença das pessoas no território faz vigilância ativa
A presença das pessoas no território assegura que há economia local e, havendo essa economia local, há necessidade de proteger os bens, logo, provavelmente, o nível de ignições reduziria. E é isso que nos traz sempre à palavra mágica, que tem que ser um mantra, que é a gestão florestal, porque a gestão florestal leva a essa presença tão importante que é a vigilância do nosso território. E isso só se consegue com coesão territorial. Tenho que saltar já para a última pergunta, estou no final. Não lhe parece que os 1.000 milhões de euros que o Estado gasta todos os anos com os incêndios, se ele deixasse de os gastar, era bom para a sua indústria e para outras, mas era mau para muita gente? O posicionamento da nossa fileira é que, independentemente de haver uma relação direta com esses 1.000 milhões de euros que o Estado gasta anualmente ou não, deveria ser orçamentado dinheiro para acordos de fileira com aqueles 5 eixos que eu há pouco acabei de referir. Porque é isso, são esses contratos de programa que verdadeiramente vão fazer com que haja gestão florestal em Portugal. A proveniência desse dinheiro, se é orçamento de Estado, se são fundos europeus, a nós não nos preocupa muito. Nós achamos é que, tendo feito a nossa parte, e os programas operacionais não acabaram, eles estão em curso, todos os anos continuam, seria agora muito importante que o Estado escalasse estes exemplos e que conseguíssemos abranger todo o território, e garanto-se, Sr. Deputado, temos sido insistentes, governo após governo, nestes contratos de programa e nesta parceria que queremos fazer, dando sempre um exemplo aquilo que correu bem, e estamos disponíveis para continuar. Muito obrigado.